Os passos. Nós, o conselho da sua santa palavra, por uns seus servos. Assim aguardamos, Deus seja louvado. Ajuda de Deus, no Santo Evangelho reportado por João. Irmãos, foi aberto no lugar, capítulo 2. Louvado seja Deus. João 2, João Evangelho. De umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Capernaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito.
E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Até aqui, irmãos. Jesus sabia que o veneno do pecado injetado na humanidade, como a serpente injeta veneno no calcanhar de uma pessoa, e aquele veneno circula por todo o corpo e vem a morte, da mesma forma também o inimigo, justamente num corpo de uma serpente, injetou o pecado, que é o veneno que contaminou não somente Adão e Eva, mas toda a descendência humana. E Jesus sabia que no homem tem maldade, tem malícia, tem inveja, ódio, tem plano de morte, tem, irmão, o ser humano, nós todos, irmão, temos maldade que deve ser repreendida a cada dia vamos nos convertendo, cada dia vamos pedindo: Senhor, guarda-me, guarda minha boca, livra-me de errar, não permita que eu venha perder a paciência, não permita que eu venha errar, Senhor, nem com palavra, nem por pensamento e muito menos por obra, porque dentro do ser humano está junto na sua formação, irmão, a maldade. Mas veio Cristo justamente para transformar. Por isto, este capítulo, irmão, guarda uma correlação maravilhosa do que começamos a ler sobre a água que foi transformada em vinho, e agora esta purificação também no templo. Mas o plano de Cristo e o que ele veio fazer e fez foi a transformação no ser humano. Nós éramos água, hoje somos vinho, glória ao nome do Senhor. E assim o Senhor se agrada, e essa transformação, esta obra regeneradora, esta obra transformadora, continua operando naquele que crê, irmão, e aquele que crer vai ser salvo. Temos aqui entre nós pessoas amigas que estão nos visitando, estão juntos conosco aqui no culto, certamente à distância, muitos também ainda não batizados, estão ouvindo esta palavra. Permita a Deus que por esta palavra, onde Cristo transformou a água num excelente vinho, o Senhor te transforme num excelente servo de Deus, numa excelente serva de Deus, que vai mostrar na família, para o mundo, para o céu, para o inferno, que você era uma coisa e agora é outra. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vemos que no início aqui o relato de João